Sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. E ainda falando da dispensação da lei, eu trago para vocês um comentário extraído aqui da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Na página 151, temos registrado a seguinte confissão: cremos, professamos e ensinamos que a lei de Moisés, ou a lei do Senhor, é de origem divina. As expressões lei de Deus, lei do Senhor e lei de Moisés dizem respeito a uma mesma coisa. A lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual, com base em Romanos, capítulo 7, do verso 12 e o verso 14. Ela foi dada por Deus aos israelitas por meio de Moisés, o grande legislador do povo hebreu. Está escrito em João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. Sua grandeza, porém, vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, como está em Romanos, capítulo 10, verso de número 4. A lei, Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei é constituída de 5 livros. Quando nós falamos da dispensação da lei, como a nossa declaração de fé que está afirmando, podemos encontrar algumas expressões que significam a mesma coisa, como por exemplo, lei de Deus, lei do Senhor, lei de Moisés. Tudo isso é a mesma coisa. E o que seria a lei de Moisés? A lei de Moisés, de maneira escriturística, embora na aula anterior, registramos para vocês no livro de Êxodo, em que Deus traz para Moisés, Deus manda Moisés subir no monte, e Moisés sobe, e Deus desce com a lei, e com o seu dedo escreve naquelas tábuas de pedra. E nós fizemos aqui a leitura dos 10 mandamentos. No entanto, quando nós falamos da lei escriturística dentro da divisão, da poderosa palavra de Deus, nós também podemos chamar de Pentateuco. O que seria o Pentateuco? Seria um conjunto de 5 livros, ou seja, o Pentateuco é a junção ou os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, quando nós falamos da lei, estamos tratando não apenas do decálogo, dos 10 mandamentos, mas estamos também tratando desses primeiros 5 livros da Bíblia, que chamamos da lei de Moisés ou do Pentateuco. Tá certo? Então, seus
preceitos jurídicos e suas narrativas históricas são de natureza profética, com significados espirituais profundos e aplicações teológicas no Novo Testamento. Então, estudando o Pentateuco, estudando a lei de Moisés, a lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, percebemos como o nosso comentarista aqui, o nosso escritor aqui da nossa declaração, afirma que essas narrativas históricas são de natureza profética. É por isso que quando nós estudamos o Novo Testamento, precisamos considerar, né, todo o Antigo Testamento. Quando nós olhamos e estudamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, iremos entender e encontrar sua aplicação no Novo Testamento. E isso é extraordinário. Eu vou fazer um outro comentário na página 152, que diz assim: a lei é chamada de Torá no Antigo Testamento hebraico, e pelos judeus ainda hoje. O termo Torá basicamente significa instrução, ensino ou lei. Contudo, a palavra mais usual entre os cristãos é Pentateuco, termo grego que literalmente significa 5 estojos de levar rolos de papiros, e que foi aplicado aos 5 livros que Moisés, pelos judeus de Alexandria, os cinco livros de Moisés, pelos judeus de Alexandria, a partir do 1º século depois de Cristo. Então, esses judeus de Alexandria começou a utilizar o termo Pentateuco para indicar a lei de Moisés com base nesses 5 primeiros livros da Bíblia. A lei foi dada por Moisés aos filhos de Israel no Monte Sinai, como instrução de Deus para o seu povo, Israel, e também como guia para o bem-estar de toda a nação. Conforme vimos na aula anterior, Deus é que entrega a lei. E com base na nossa leitura aqui, Deus entregou a lei como instrução para o seu povo, também como guia para o bem-estar de toda a nação. Em Deuteronômio 4:44 está escrito: esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Temos na lei de Moisés a base e a estrutura social e política do Estado. O papel dos profetas do Antigo Testamento, como porta-vozes de Deus, intérpretes da lei, era o de conscientizar o povo do seu compromisso assumido no Sinai, colocando em prática a aliança feita com os seus antepassados. A formação social e cultural de Israel e a sua grande influência entre todos os povos da terra devem-se à pregação e aos escritos desses profetas que o cristianismo difundiu por todo o mundo. Quero que você, no momento oportuno, compre a declaração de fé, pois nela está esboçado aquilo que nós cremos e aquilo que nós acreditamos. E com base aí no que nós acabamos de ler, não lemos tudo, é muita informação, no entanto, precisamos compreender
a importância dessa dispensação, a dispensação da lei. Deus te abençoe e até a próxima aula, onde falaremos da dispensação da graça.